Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje vamos de análise retrô e a análise de hoje é sobre o Fluminense finalista da Libertadores de 2008, mas que não levou o título para casa, perdendo para a LDU nos pênaltis diante de um Maracanã lotado. Um time que foi montado diante de muito investimento da patrocinadora do Fluminense na época, que era praticamente uma cogestora do clube, e que tirou destaques importantes até de alguns rivais cariocas para montar o elenco que disputou a competição continental depois de ganhar a Copa do Brasil no ano anterior. O time que eu vou cantar aqui do Fluminense, vou sacar aqui logo a nossa prancheta e já pedir para você que não é inscrito dar essa moral pra gente no final do vídeo se gostar do conteúdo, beleza? Foi o time que entrou em campo na final da Libertadores, mas também vamos lembrar o funcionamento desse time com os três atacantes, que provavelmente é a primeira lembrança que você que viveu a época deve ter daquele Flu comandado pelo Renato Gaúcho, atual técnico do Grêmio. Então esse time é o que entrou em campo na final da Libertadores, tá? Fernando Henrique no gol, Gabriel na lateral direita, Luiz Alberto e Thiago Silva, ele mesmo, o monstro, na zaga, e Júnior César na lateral esquerda. Igor era o primeiro volante, Arouca, um segundo homem do meio do campo, o Conca um terceiro, encostando aqui nesses dois jogadores mais adiantados, Cícero e Thiago Neves. Na frente, o Washington. Como eu disse, aquele time começou a temporada jogando no 4-3-3, com o Dodô e o Leandro Amaral entre os titulares ao lado do Washington. O Conca e o Cícero eram reservas. E o primeiro problema desse time jogando com esses três jogadores juntos é flagrante, né? Esse time não tem pontas, são três centroavantes. Inclusive foram os três principais reforços do Flu na temporada. O Dodô, depois do problema de doping que teve no Botafogo, deixou o Alvinegro para jogar no Tricolor. O Leandro Amaral, destaque do Vasco, assim como o Dario Conca, também foi jogar na equipe das Laranjeiras. E o Washington, que atuava pelo Urawa Reds Diamonds do Japão, inclusive jogou o Mundial em 2007, viria para ser o único que de fato permaneceu como titular absoluto e não foi improvisado pelos lados como foram Dodô e Leandro Amaral. Essa postura exigia muito ofensivamente dos laterais, Gabriel e Júnior César, mas principalmente do Igor na proteção à defesa, já que a tendência do Arouca também era de ser um volante mais participativo no ataque. E o Thiago Neves era praticamente um meia atacante, né? Ele era um ponta de lança, então olha como essa defesa ficava esvaziada. Ainda assim, jogando com três atacantes, o Fluminense teve os seguintes resultados no ano: 3-2 no Duque de Caxias, 2-2 com o Macaé, 5-1 no Volta Redonda, 1-1 com Boa Vista e 6-1 no América. Perceba que nenhum desses jogos foi pela Libertadores, onde o Renato Gaúcho já testava o 4-4-2, o 4-3-2-1, né, como uma formação mais segura para utilizar nos principais jogos. Qual foi a primeira medida do Renato? Sacar o Dodô do time. Ele que fez um gol histórico, vou até colocar aqui um time com dois atacantes por enquanto, porque ainda tinha o Leandro Amaral num primeiro momento. Estava falando do Dodô, que fez um gol histórico, né, numa goleada diante do Arsenal de Sarandi por 6-0 no Maracanã. Uma goleada, e ele pega um voleio de primeira de fora da área, no ângulo, um dos gols mais bonitos da carreira do artilheiro dos gols bonitos. Nesse jogo ele foi titular, no anterior jogou o Leandro Amaral. Com isso, quem entra no time é o Conca, um meio armador clássico, que começava ali a trilhar seu caminho de sucesso no time do Fluminense. Posteriormente, o próprio Leandro Amaral, que tinha uma briga judicial com o Vasco, por conta de uma cláusula no contrato dele, que estendia automaticamente o vínculo dele com o clube da Colina. Essa briga judicial foi perdida pelo jogador, que teve que voltar, né, para o Vasco. Teve que voltar para São Januário ainda em fevereiro. Foi quando o Cícero cravou a sua vaga no time titular. Com isso, a equipe passou a jogar com um atacante só. O Dodô não voltou para o time titular num primeiro momento. O Renato chegou até a ensaiar um sistema com três zagueiros, usando o Igor, né, entre os zagueiros, o volante Maurício como titular, mas não deu certo, tendo inclusive perdido para o Arsenal na Argentina por 2-0 com essa formação de três defensores. O sistema que ficou mesmo foi o 4-3-2-1, com o Thiago Neves e o Cícero se revezando em quem encostava no Conca, no Washington, fazendo até o sistema parecer um pouco mais com um 4-3-1-2, sendo que o Conca e o Arouca chegavam muito na área também. Enfim, campanha do Fluminense naquela Libertadores. Falar de tática de uma época, né, dos anos 2000,
futebol brasileiro não é tão elaborado assim, mas a gente explicou aqui a história de como esse time foi se construído, passando de um time de 3 centroavantes para um time com 3 homens um pouco mais recuados, 2 encostando mais no ataque e 2 meias atacantes encostando no centroavante. Então, falando da campanha do Fluminense naquela Libertadores, aqui é uma hora que o tricolor vai se emocionar, mesmo não tendo imagens, mas ele vai lembrar conforme eu vou falando. Fase de grupos, 0-0 com a LDU fora de casa, 6-0 contra o Arsenal no Maraca, 2 vitórias contra o Libertad, 2-1 no Paraguai e 2-0 em casa, a derrota para o Arsenal por 2-0 na Argentina e a vitória diante da LDU no Rio por 1-0, isso na fase de grupos. 4 vitórias, um empate e uma derrota, classificada em primeiro lugar no grupo com 13 pontos. Nas oitavas de final, vitórias por 2-1 e 1-0 diante do Atlético Nacional da Colômbia. A partir das quartas de final é que o bagulho ficou doido. Derrota para o São Paulo do Adriano no Morumbi e no Maracanã o jogo chegou a estar 1-1 aos 24 do segundo tempo. A derrota para o São Paulo foi por 1-0, tá? O gol do São Paulo nesse jogo do Maracanã, que estava 1-1, significava que o Fluminense teria que marcar 2 para se classificar. O Dodô fez o segundo no minuto seguinte ao empate do São Paulo. Deu esperança para o time no Maracanã, mas o terceiro só foi sair aos 46 do segundo tempo com o Washington. 3-1 para o Fluminense. Flu na semifinal para enfrentar o atual campeão, o bicho papão das Américas, o Boca Juniors, de Riquelme, Palácio, Palermo e Companhia Limitada. Primeiro jogo na Argentina. Resultado considerado bom, né? Foi buscar um empate 2 vezes na Bombonera, depois de sofrer 2 gols do Riquelme. Thiago Silva e Thiago Neves marcaram para o Flu, que poderia até empatar por 0-0 ou 1-1 em casa, que se classificaria depois do 2-2 conquistado na Argentina. Depois de um 0-0 no primeiro tempo, no jogo no Maracanã, o Palermo abriu o placar para o Boca. Um susto, né? Na torcida no Maracanã, que não durou muito tempo, porque o Washington, Conca e Dodô viraram para o Fluminense 3-1 e o Fluminense chegou na final como favorito diante da LDU, para quem não tinha perdido na fase de grupos. Mas tinham 2 detalhes. Aquela era a primeira final de Libertadores em que o gol fora de casa já não era mais critério para desempate. E o primeiro jogo fora de casa foi jogado na altitude de Quito. Esse primeiro jogo o Fluminense perdeu por 4-2. Chegou a estar perdendo no primeiro tempo por 4-1. E a volta no Maracanã precisava ser vencida por 3 gols de diferença ou 2 para levar a decisão, né, para a prorrogação no tempo normal. E o Flu sofreu o primeiro gol da decisão logo aos 5 minutos de jogo. Então a missão a partir de agora ficava mais difícil. Precisava de 4 para ser campeão nos 90 ou 3 para forçar a prorrogação. E o Thiago Neves tratou de dar esperança ao Fluminense, marcando um hat-trick 3 vezes na final. E aos 64 minutos, ele tinha 64 minutos, né, 34 do segundo tempo e 30 da prorrogação, para o Fluminense fazer mais um gol e ser campeão, mas não aconteceu. A decisão foi para os pênaltis. Conca, o próprio Thiago Neves e o Washington desperdiçaram suas cobranças e a LDU venceu por 3-1 nos pênaltis sua primeira Libertadores da história fora de casa. No ano seguinte, o Fluminense voltou a perder uma final diante da LDU, dessa vez foi a Copa Sul-Americana, mas o grande feito do clube foi evitar um rebaixamento, né, dado praticamente como certo, com uma arrancada que continuou em 2010, levando o tricolor ao título brasileiro, consagrando Dario Conca como um ídolo de muita gente, e muita gente acredita que o sucesso dessa trajetória se iniciou com a campanha da Libertadores de 2008, que teve muita superação a partir das quartas de final, mas infelizmente não terminou com um final feliz para o Fluminense. Mas você, torcedor tricolor, que viveu a época, certamente se orgulha daquele time, se emocionou demais com aquelas viradas que pareciam impossíveis, acreditou muito que era possível erguer o primeiro título internacional de sua história. Esse ano tem mais. O Fluminense conta inclusive com Marcelo, né, como seu reforço de peso. Grupo complicadíssimo com River Plate, The Strongest, Sporting Cristal. Então, será que dá para fazer história de novo, mas dessa vez com um final feliz? A ver. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!